Excelente. Para você que não me conhece, meu nome é Camilo, eu sou neurologista e aqui no meu canal eu falo sobre vários assuntos relacionados ao universo do cérebro. Temas como demência, enxaqueca, insônia, TDAH, transtorno do espectro autismo, são alguns que são abordados aqui nesse canal, mas eu sempre aceito sugestões e se você não me segue, passa a me seguir. Se você acha que o meu canal pode ser interessante para alguma pessoa que você conheça, compartilhe o meu canal e tente fazer com que o máximo possível de pessoas tenham acesso às informações que eu trago aqui. Tento buscar de 15 em 15 dias, estar fazendo essas lives sobre temas importantes. Eu vou estar compartilhando a minha tela. Eu achei interessante estar fazendo as apresentações no modo de slide, acho que fica mais didático, mas, claro, né, tentando não cansá-los com relação a isso. Então, vamos lá. Por um tempo eu vou sumir da tela, viu, gente? Então, vocês podem estar fazendo perguntas e que eu vou estar respondendo posteriormente. Ótimo. Tinha dado um pequeno delay aqui. Hoje eu vou falar sobre o sono, os seus principais problemas, né? Quer dizer, os seus principais distúrbios. A maioria das pessoas aqui já tiveram pelo menos uma noite mal dormida ou conhecem alguém da família que passa por problemas relacionados com sono. É algo muito comum, muito frequente e a maioria das pessoas já passou, pelo menos, por uma noite mal dormida e pelas consequências das noites mal. E o que é o sono? O sono é um momento em que a pessoa está desligada? É só uma pausa transitória do funcionamento do cérebro? Não. O sono é muito mais do que só desligar o corpo. É um processo ativo onde várias partes do nosso corpo, vários órgãos estão em funcionamento e é um momento em que o cérebro está em grande atividade também. Se eu estou dormindo, o meu cérebro está parado, não tem nenhuma atividade elétrica, nenhuma atividade importante no cérebro. Não. Durante a noite, durante o sono, o cérebro está passando por uma série de processos. Várias substâncias chamadas neurotransmissores são produzidas, vários hormônios são secretados no nosso organismo durante a noite, é feita uma limpeza geral no nosso corpo durante o sono. Então, realmente é um processo fundamental para o funcionamento adequado do nosso corpo. E por que nós dormimos? Qual que é o motivo ou os motivos principais para nós dormirmos? Qual que é a importância do sono? Aqui são 5 pontos mais importantes,
5 pontos onde o sono ele é fundamental. Um deles é a memória. Então, a consolidação do aprendizado, ela ocorre principalmente durante o sono. Aquelas pessoas que estudam muito e dormem mal, elas têm uma grande chance de não reter a informação da forma necessária. A concentração também, ela pode ser prejudicada numa noite mal dormida, e com isso a memória também ser prejudicada. Um outro ponto que é fundamental para o sono, né, um dos motivos pelos quais nós dormimos, tem a ver com nossa saúde mental, com nossas emoções. A regulação emocional, o equilíbrio mental, ele ocorre durante o sono. E muito porque substâncias que estão diretamente relacionadas à satisfação, à alegria, à felicidade, elas são produzidas durante a noite. E substâncias indesejadas, elas são retiradas, substâncias essas que podem afetar também nossa saúde mental. A nossa recuperação física, a recuperação relacionada ao músculo, ao crescimento, ao desenvolvimento muscular, ela ocorre principalmente durante o sono. Indivíduos que treinam, fazem academia, musculação e dormem bem, têm uma tendência a ter uma maior hipertrofia. O sono também reflete no resultado da nossa massa muscular, da hipertrofia muscular que nós temos como objetivo de ter através dos exercícios físicos. E não só para as pessoas mais novas, para os idosos também. A sarcopenia é um problema muito comum de ocorrer em idosos, em pessoas com mais de 60 anos, que é a fraqueza muscular. A sarcopenia, ela tende a ser mais grave em pessoas idosas que dormem mal. Às vezes uma pessoa está fazendo a fisioterapia para melhorar o fortalecimento muscular, mas o sono não é bom e com isso o ganho de trofia muscular não é satisfatório. Mais um motivo para dormirmos bem. Um outro motivo pelo qual nós dormirmos tem a ver com o nosso metabolismo, com a nossa produção hormonal. Durante a noite, durante o nosso sono, ocorre uma homeostase, um equilíbrio nos hormônios do nosso corpo. Alguns hormônios são produzidos mais durante a noite, alguns hormônios eles reduzem a quantidade durante a noite, e nosso metabolismo ele vai acelerar ou desacelerar à medida que nosso sono é bom ou ruim. E esse quinto item, limpeza cerebral. A eliminação de substâncias que seriam tóxicas para o cérebro. Substâncias inflamatórias, substâncias oxidantes. O sono ele tem um papel importante para neuroproteção. Uma pessoa que dorme mal, que ingere alimentos saudáveis, porém o sono é de má qualidade, ela tende a ter um acúmulo de substâncias oxidantes, a ter um processo inflamatório maior. Nós precisamos do equilíbrio.
existem pilares que são muito importantes: alimentação, sono, exercício físico, tratamento de doenças crônicas, controle das emoções. Então, esses pilares, eles vão permitir que nós tenhamos uma boa saúde física e uma boa saúde mental. E quais são os problemas de se dormir mal? Quais são os problemas em ter um sono ruim? No slide anterior, eu falei por que dormimos. Então, se nós não dormimos, a tendência é ter uma memória ruim, ter uma atenção ruim, os músculos tendem a ser mais fracos, as nossas emoções ficarem mais à flor da pele, uma tendência maior de irritabilidade, uma tendência maior a ter uma depressão pelo próprio fato do sono ser ruim. E o sono ruim, ele pode ser uma manifestação da depressão. Então, o sono ruim ele pode causar uma depressão, assim como o sono ruim pode ser uma manifestação da depressão. O sono de má qualidade, ele faz com que o envelhecimento nosso seja mais acelerado. Nosso sistema imunológico, ele fica menos eficaz e, dessa forma, um risco maior com relação a infecções. O sono ruim, ele está diretamente relacionado ao maior risco de infarto, o maior risco de AVC, o maior risco de pressão alta, o maior risco de diabetes. O sono é primordial para o ser humano. Aquelas pessoas que falam que dormir muito é bobagem, que nós precisamos dormir menos para trabalhar mais, para produzir mais. Essa fala, ela é incorreta. Na verdade, se você dorme bem, naturalmente você tem uma tendência a produzir mais, você tem uma tendência a ter uma performance melhor na vida, uma performance melhor no trabalho, nos seus relacionamentos. Pontualmente, você ter que reduzir uma hora de sono em decorrência de uma necessidade transitória na sua vida, ok. Eu mesmo, durante a faculdade, já tive que ficar acordado até mais tarde, às vezes acordar mais cedo, para tentar estudar mais. Mas, em muito, isso era um reflexo, às vezes, da procrastinação do dia. Talvez eu tinha o tempo durante o dia e não sabia aproveitar. Então, tinha que entrar à noite adentro. E não era a medida mais inteligente a ser feita. Isso se tratando do meu momento de vida quando estudante de medicina. Eu vou estar respondendo as perguntas no final. Então, depois que eu concluir aqui, eu vou estar respondendo as principais dúvidas. E, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e peço novamente para me seguirem meu canal, darem joinhas, like, coração, depois compartilhar essa live também para outras pessoas. Ela vai ficar gravada lá no meu canal, vocês podem fazer perguntas posteriormente, vai ser um prazer de estar respondendo vocês. Falar um pouquinho das fases do sono. De forma didática, o sono ele é dividido em sono superficial e sono profundo. Para que nós
chegamos à conclusão de que o sono é o sono de qualidade, nós precisamos ter essas duas fases, tanto a fase profunda quanto essa fase superficial. A divisão didática do sono é essa que está escrita aqui nesse slide, que é a fase N1, o estágio N1 e estágio N2. Eles correspondem ao sono superficial. Nesse momento, nós estamos nos preparando para dormir. Nesse momento, o sono ele tem uma tendência a ser interrompido se tiver algum agente externo agindo, como barulho, como claridade excessiva num quarto. E tem pessoas que não aprofundam o sono, e pelo fato de não aprofundar, qualquer ruído, qualquer movimento do cônjuge, qualquer claridade vai ser suficiente para despertá-lo. O estágio N3, ele representa o sono profundo, e o outro estágio é o estágio do sono REM. Nesse estágio, que também faz parte do sono profundo, é o momento em que nosso corpo ele está em maior relaxamento. Então, os músculos eles estão relaxados e o movimento que é mais ativo no nosso corpo é o movimento dos olhos. Nessa fase do sono é a fase onde os olhos estão movendo rapidamente. Existe um distúrbio do sono que ocorre na fase do sono REM, em que a pessoa perde esse relaxamento muscular. Eu vou falar sobre esse distúrbio mais para frente, então fica até o final. E o sono REM, ele é um momento em que a pessoa está sonhando, é um dos principais fases do sono, onde a memória ela é retida e o cérebro ele tem uma atividade muito muito rápida, né? Quer dizer, o cérebro ele está muito ativo nessa fase. E esses ciclos eles vão se repetindo durante a noite. E um ciclo completo ele dura em média 90 minutos. Então, uma pessoa que dorme em média 8 horas, ela vai passar por cerca de 6 ciclos do sono. Uma pessoa que tem um sono normal, né? Um sono de qualidade, um sono reparador. Vou falar, nesse slide, eu falo sobre o ciclo circadiano. E o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano ele representa o relógio interno que nós temos no corpo. E esse relógio interno, ele vai regular o horário do sono, o horário de dormir, a temperatura do nosso corpo e a produção de hormônios. Quais são os dois principais hormônios? Quais são as duas principais substâncias relacionadas com o ciclo circadiano? É a melatonina e a outra substância é o cortisol. A melatonina, ela é produzida à medida que o sol se põe. A produção da melatonina, ela começa a aumentar à medida que se reduz a exposição dos nossos olhos à luz solar.
o sol se põe e a melatonina começa a ser produzida em maior quantidade. E a melatonina, ela tem um papel muito importante na qualidade do nosso sono. Então, pessoas que ficam expostas a luzes até tarde da noite, principalmente as luzes das telas, elas têm uma tendência a ter uma menor produção de melatonina. E, com isso, piorar a qualidade do sono. Uma das recomendações para pessoas que se queixam que estão dormindo mal é justamente evitar telas 2 horas antes de ir para a cama. Então, a tela, ela inibe a produção da melatonina. É fundamental mudarmos esse hábito. Esse hábito é um hábito ruim. Então, nós precisamos ter essa consciência. Quando se fala para alguém que não se deve levar o celular para a cama, ou que não se deve assistir televisão no quarto à noite, existe todo um componente biológico. Existe toda uma razão para isso. Por outro lado, à medida que o sol ele nasce, a produção da melatonina vai reduzindo e isso é um estímulo para o despertar. Começa-se a produzir, o corpo liberar mais cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que está relacionado com a vigília, com o despertar. Algumas pessoas que precisam usar corticoides por condições de saúde têm uma tendência a ter o sono de pior qualidade ou é um efeito colateral do uso do corticoide por isso, porque o corticoide ele é uma substância que está relacionado com o despertar. Sabendo que existe todo esse componente, então, biológico envolvido, nós precisamos evitar esses pontos que eu citei. Agora, entrando no tema distúrbios do sono. Qual é o problema mais comum relacionado ao sono? O que as pessoas mais relatam no dia a dia? Então, dos problemas principais é a insônia. E para caracterizar-se uma insônia, aqui eu estou falando insônia como um sintoma global, não como uma doença. A pessoa precisa ter ou dificuldade para iniciar o sono, que é uma insônia inicial, uma dificuldade para manter o sono, que é aqueles despertares frequentes durante a noite, ou um despertar precoce, acordar antes do horário, que é o horário habitual dela, com a queixa de que esse sono ele não foi reparador, quer dizer, aquele sono ele não descansou. E o que pode trazer insônia? A insônia pode ser uma manifestação de um quadro de ansiedade, a insônia pode ser uma manifestação da depressão. Algumas doenças podem acarretar também insônia, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um hipertireoidismo. Podem ocorrer causas
clínicas para a insônia. Maus hábitos de sono, uma higiene do sono ruim, ingerir cafeína depois das 18 horas, por exemplo, ficar com o celular na cama, assistir televisão na cama, alimentação pesada antes do horário de dormir. Isso são hábitos ruins e devem ser evitados, devem ser combatidos. E uma outra causa muito comum de insônia, seja uma dificuldade de iniciar o sono, uma dificuldade de manter o sono ou um despertar precoce, é o uso excessivo de telas. Um outro distúrbio do sono, muito comum, cada vez mais diagnosticado, que até uns anos atrás era muito pouco diagnosticado, muitas pessoas tinham esse distúrbio e não era feito o diagnóstico, que é a apneia do sono. A apneia do sono, ela caracteriza-se por uma parada da respiração durante 10 segundos ou mais. E como que nós podemos suspeitar que uma pessoa ela tem uma apneia do sono? Os sinais de alerta são, principalmente, aquela pessoa que queixa de um sono de má qualidade, um sono superficial, um sono fragmentado, associado com roncos de alta frequência, então roncos muito fortes, uma percepção pela própria pessoa ou dos cônjuges, familiares, de que ela para de respirar durante o sono, que existem pausas na respiração, com uma sonolência excessiva durante o dia. Frente a uma pessoa que queixa, que está dormindo mal, que tem muito sono durante o dia, uma pessoa que ronca e que tem as pausas na respiração, deve-se pensar na possibilidade de uma apneia do sono. Se você tem um familiar que apresenta esses sintomas, é importante que ele procure um médico. A apneia do sono, ela pode trazer uma série de consequências para a pessoa. Quem tem apneia do sono tem mais risco de ter pressão alta, principalmente acordar com a pressão alta. Tem mais risco de ter infarto, tem mais risco de ter angina, tem mais chance de ter AVC. Ainda não é aceito a apneia como fator de risco modificável para demência, mas existe uma tendência muito grande de, no futuro, ela ser aceita como fator de risco modificável para demência. Mas é bem claro que pessoas que têm problemas de memória, que têm problemas de atenção e têm apneia, depois de tratar da apneia, melhoram esses sintomas. É frequente também, em pessoas que têm apneia, acordarem com muita dor de cabeça, ou então terem dor de cabeça durante a madrugada. Mais uma vez, se você tem algum familiar que apresenta esses sintomas, é interessante de estar procurando ajuda. Ou se você sente esses sintomas, se alguém já falou sobre isso com você, procurar ajuda médica. Agora,
falar um pouco sobre sonambulismo. Sonambulismo é um outro distúrbio do sono. Ele é mais comum em crianças, mas pode acontecer também em adultos. É uma alteração do sono relacionada ao sono profundo, ao estágio N3 do sono. E no sono, o que acontece com a pessoa sonâmbula? Ela pode levantar da cama, andar pela casa, fazer algumas ações mais simples, abrir gavetas, abrir geladeira, ligar a televisão, mexer com o celular. Ela pode falar durante o sono, ter sonilocos. E uma característica do sonambulismo é a pessoa não se lembrar de todas aquelas ações que ela desempenhou durante o evento de sonambulismo. Então, é frequente em pessoas sonâmbulas não se lembrarem do que aconteceu. O sonambulismo na criança tem a ver um pouco com a imaturidade do cérebro. O cérebro da criança ainda é um cérebro que está em formação, em desenvolvimento. Existe uma tendência a melhorar à medida que ela envelhece. Se você tem um familiar que tem sonambulismo, você precisa manter o ambiente da casa o máximo seguro possível. Esconder objetos que sejam cortantes, perfurantes, portas. Se a janela não tem grade, colocar grade nas janelas. Porque o sonambulismo é um evento que potencialmente pode causar consequências, lesões físicas. Atualmente, isso reduziu, depois que houve uma regulamentação maior com parte dessa medicação que eu vou falar com vocês, aumentou-se muito o número de casos de sonambulismo em adultos, muito em decorrência de um medicamento chamado Zolpidem. Eu escutava, agora não tanto, porque cada vez menos pessoas estão usando essa substância. Eu escutava cada vez mais pessoas falando que tinham levantado da cama, mexido com o fogão, mexido com a geladeira, feito compra no celular. E hoje houve uma redução muito grande, está havendo uma redução muito grande de sonambulismo em adulto, porque voltou-se a diminuir o consumo dessa substância. Vocês conhecem alguém que tem sonambulismo? Você já teve sonambulismo em algum momento da vida? Escreve no chat aí eu, até mesmo para saber se vocês estão aí presentes. Eu vou responder as dúvidas de vocês no final da live, viu? Eu vi que já tem umas 3 ali, mais ou menos. Acho que eu vou conseguir responder a todos. O Bruno, eu. Boa noite, Bruno, beleza? Que bom te ter aqui. A Marilene, a Lena. Transtorno comportamental do sono REM. Um palavrão, né? É um distúrbio do sono pouco conhecido. Hoje se ouve mais sobre ele. E o que representa essa doença, esse distúrbio? Vocês lembram que eu falei que o sono REM é o momento em que nosso corpo ele está relaxado, os músculos eles estão mais hipotônicos, né? mais relaxados.
E que esse é um momento importante para a memória, que esse é um momento importante para o metabolismo do corpo. Nesse transtorno, as pessoas elas perdem esse relaxamento muscular. A pessoa ela passa a ter movimentos dos membros superiores, dos membros inferiores, do tronco. Nessa fase do sono, elas vivenciam o sonho que elas estão tendo. Então, se elas estão sonhando que estão correndo atrás de alguém, ou que alguém está correndo atrás delas, elas fazem movimentos de que está correndo. Se ela está sonhando que alguém está batendo nela, ela faz movimentos de esquiva. Se está sonhando que está andando de bicicleta, movimentos como se estivesse pedalando. Ou que está em alguma luta corporal, faz movimentos com os braços, com as pernas. Isso é muito desgastante para a pessoa, é muito prejudicial para o sono. Afinal de contas, é um momento em que o sono ele é profundo. Então, é um momento em que o sono é para descansar a pessoa, e não para cansar. Existem pessoas que têm esse distúrbio do sono e que ele melhora com medicamentos, alguns medicamentos, e com mudança de alguns hábitos. Em pessoas com mais de 50 anos, nós precisamos ficar alertas frente a esse sintoma, porque é um sinal precoce da possibilidade do surgimento da doença de Parkinson. Quer dizer que quem tem 50 anos ou mais e tem esse transtorno comportamental do sono REM vai ter Parkinson? Não, mas é um sinal de alerta. E não só o Parkinson, como as alfa-sinucleinopatias, entre elas a demência com corpos de Levy. Outros distúrbios do sono, síndrome das pernas inquietas, que é aquela sensação de desconforto nas pernas, com um grande desejo de movê-las. Algumas pessoas, ao deitar, elas têm esse desconforto muito grande, e esse desconforto faz com que haja uma movimentação das pernas, voluntária. Ou então, fazer com que a pessoa se levante e ande um pouco no quarto ou pela casa. A síndrome das pernas inquietas também pode acontecer durante o dia. A pessoa em repouso ter esse desconforto nas pernas com um desejo de estar levantando, de estar movendo as pernas. Ela pode estar relacionada com algumas questões de saúde, como, por exemplo, neuropatias periféricas, que são distúrbios que ocorrem nos nervos das pernas. Ou ainda indivíduos que estão com um ferro muito baixo, ou com a ferritina alta. Algumas doenças autoimunes, como lúpus, pode ocorrer a síndrome das pernas inquietas. O outro transtorno do sono não muito conhecido é a narcolepsia. E o que consiste a narcolepsia? Na narcolepsia, a pessoa ela pode apresentar uma sonolência excessiva e uma necessidade muito grande
de dormir, com risco, inclusive, de dormir em situações não muito adequadas, numa reunião, numa aula, dormir durante a direção. Eu já tive paciente que dormiu durante uma refeição, almoçando, ela teve um ataque de sono, por assim dizer, e dormiu durante a refeição. Mas não é só a sonolência que faz parte da narcolepsia. A catalepsia, que é uma das características da narcolepsia, onde a pessoa tem uma perda súbita da consciência com queda. Um indivíduo está andando e numa crise de catalepsia, ela simplesmente apaga, cai e logo em seguida levanta. Uma outra manifestação que pode ocorrer na narcolepsia é a paralisia do sono, que é aquela percepção próximo ao horário de acordar, de que ela está acordada e realmente o está, e não conseguir se mover. Acompanhada de uma angústia muito grande, afinal a consciência dela está ali preservada e ela não consegue se mover, não consegue mexer os braços, as pernas. E alucinações, que podem ocorrer no início do sono ou no final do sono. Essas são algumas características da narcolepsia. Recente, eu atendi uma pessoa aqui no meu consultório que tinha catalepsia, tinha ataques, tinha quedas, perda da consciência com queda, muito sono durante o dia e paralisia do sono também. E na investigação concluiu-se que ela tinha a narcolepsia e iniciou o tratamento com uma melhoria da qualidade de vida de 90%, segundo ela. Então é importante fazer esses diagnósticos. E como que é feito os diagnósticos dos problemas do sono, dos distúrbios do sono? O diagnóstico ele é feito através de entrevista, né, uma conversa bem estruturada, uma anamnese completa. Então é importante que o médico ele tente buscar do paciente, da pessoa, o máximo de informações possíveis, a hora que ela vai para a cama, a hora que ela começa a dormir, a hora que ela acorda, a hora que ela levanta da cama, se ela dorme durante o dia, se ela ronca durante a noite, se ela sonha, se ela move muito as pernas, os braços durante o sono, conversa durante a noite, eventos que se assemelham a sonambulismo, se tem paralisia do sono, há quanto tempo que esses sintomas iniciaram, se existem outros sintomas associados, como alterações do humor, depressão, ansiedade. A entrevista ela é fundamental, então uma consulta tem que ser bem estruturada. Buscar o conhecimento com relação aos hábitos. Quais são os hábitos daquela pessoa durante o dia? Quais são os hábitos dela durante a noite? Se ela tem como rotina ingerir muita cafeína, se ela tem como rotina ingerir bebida alcoólica próximo ao horário de deitar, se ela faz atividade física pela manhã, de tarde ou à noite. Os hábitos eles são muito importantes para chegar num diagnóstico, um entendimento melhor frente a uma pessoa que está reclamando que o sono está ruim. Existem alguns questionários que podem ser apresentados ao paciente pelo médico ou questionários que o paciente preenche em casa e traz para os médicos para eles entenderem algumas peculiaridades, algumas questões relacionadas ao sono. Em alguns casos, é necessário exames.
exames laboratoriais para descartarem algum distúrbio hormonal, para descartarem uma ferritina alta, uma anemia. E o exame mais importante em alguns casos, que isso fique muito bem entendido e explicado, é a polissonografia. Todo mundo que tem problema de dormir tem que fazer polissonografia? Não necessariamente. Se o problema for somente uma insônia, a polissonografia ela não vai ter grande utilidade. Mas se há uma suspeita de apneia do sono, se há suspeita de transtorno comportamental do sono REM, da narcolepsia, a polissonografia é um exame importante. E o que consiste esse exame? Um monitoramento completo do sono, onde alguns parâmetros são analisados, como a saturação do sangue, os movimentos do tórax, para tentar identificar apneias, movimentos das pernas, atividade elétrica cerebral. Então, é um exame que vai analisar uma série de parâmetros. E analisando esses parâmetros em conjunto, o médico que dá o laudo, ele vai dizer se a pessoa ela tem um sono mais superficial, se tem um sono mais profundo, como que é o sono REM dela, se observou-se durante o sono movimentos involuntários das pernas, se observou-se durante o sono apneias, queda da saturação periférica. É um exame muito completo e que ele precisa ser bem indicado também, porque em alguns casos, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Vou falar sobre higiene do sono, mas pelo que eu estou percebendo aqui, eu vou fazer uma live só sobre higiene do sono. Tem muita gente ainda aqui presente, fico muito feliz, 26 pessoas até agora estão presentes nesse momento. Muito obrigado pela presença suas aqui. Eu sei que todo mundo deve estar cansado. E muito obrigado aí pela confiança, viu? Se você não me segue, passa a me seguir aqui no canal. O que é higiene do sono? Higiene do sono é o conjunto de atividades, o conjunto de hábitos que o indivíduo tem que ter para ter um sono de boa qualidade, para pelo menos buscar esse sono de boa qualidade. E no que consiste uma boa higiene do sono? Tem 4 pontos aqui, é bem mais do que isso, mas aqui são os 4 primeiros pontos, né, os mais importantes. Você tem o horário certo, regular, né, um horário regular para deitar, o horário regular para levantar da cama, independente se é férias, feriados, finais de semana. Claro que pode ter algumas variações, uma semana que você está mais cansado, você dormir um pouco mais durante o final de semana, mas o ideal é sempre ter o horário certo para deitar e um horário certo para levantar. Isso entrar na rotina. Tem pessoas que falam, doutor, eu gosto de dormir de madrugada. Tá certo? Não tá certo, porque eu falei lá no início da aula que o sono, que a produção da melatonina, ela ocorre à medida que o sol se põe. Então, quer dizer, nós já temos que nos preparar para dormir logo que o sol se põe. Então, o horário ideal para dormir é o horário aqui entre 8 e 10 horas da noite. Porque é nesse horário que nosso cérebro está se preparando para dormir. E o horário certo para acordar é aquele horário entre 5 e 7 horas da manhã. Então, não é bom
dormir só de madrugada, acordar meio-dia, isso é muito ruim mesmo. Um outro cuidado que tem que se ter é 2 horas antes de ir para a cama, de não ter exposição a telas, televisão, celular, tablet, computador. Hoje é uma exceção, né, gente? Hoje é por causa da aula, né? Mas eu sei que a maioria de vocês vai dormir 10h30, mais ou menos, então está no prazo ainda. E a gente observa mesmo um uso excessivo de tela, um uso muito grande de telas, principalmente por parte dos adolescentes. Cada dia, cada semana que eu estou aqui no consultório, eu me deparo com situações de adolescentes ficando cada vez mais tempo na frente de um celular, deitando cada vez mais tarde, sendo que eles têm que acordar às 6, 5h30 da manhã. Isso está trazendo um problema muito grande para os nossos jovens. Então, é importante também que nós, como adultos, temos que dar o exemplo. A gente precisa dar o exemplo também. O ambiente ele tem que estar escuro, tem que estar numa temperatura ideal, silencioso, fresco, uma roupa de cama limpinha. Tudo isso vai fazer uma diferença. Tentar, ao máximo, né, utilizar do que for possível de estratégia para manter o quarto com menor quantidade possível de ruído, com menos claridade possível, o colchão mais agradável, colchão que não seja nem mole demais, nem duro. Cafeína. Até que horas pode-se ingerir café ou outras bebidas que tenham cafeína? No máximo até 2 horas da tarde. Pessoas que já têm problema para dormir, o ideal é de meio-dia para frente, não ingerir mais cafeína. Existem indivíduos que metabolizam muito lento a cafeína e ela fica muito tempo no organismo. Por isso que é preferível ser muito rigoroso, muito cauteloso com a ingestão de cafeína no período da tarde. Nunca depois das 18 horas. Açúcar também tem que ser evitado, açúcar é um estimulante. Alimentação pesada antes de ir para a cama é outro cuidado que nós devemos ter. Usar a cama para dormir, não usar a cama para ler livro, não usar a cama para discutir relacionamento. A cama tem que estar associada com o dormir. Então, a cama tem que estar associada principalmente com o sono. Eu vou passar bem rápido aqui sobre tratamento medicamentoso. A maioria das pessoas com queixa de sono ruim não precisam do remédio, que isso fique bem claro. Então, a maioria das pessoas que tem problema para dormir, elas não precisam de remédio. Elas precisam organizar a vida dela. Elas precisam melhorar os hábitos. Elas precisam, às vezes, procurar ajuda também, para tentar entender por que o sono é ruim. Existem remédios que induzem o sono, que são hipnóticos, que fazem com que a pessoa inicie o sono de uma forma mais rápida. Esses remédios estavam sendo usados em grande quantidade até alguns anos atrás, e agora, graças a Deus, a quantidade de pessoas usando indutores do sono, hipnóticos, tem diminuído bastante. Existem indicações para o uso desse remédio, mas essas indicações seriam por períodos muito curtos de tempo e para uma parcela muito pequena da população. A melatonina, ela pode auxiliar algumas pessoas a melhorar um pouco a qualidade do sono,
mas nunca deve-se iniciar a melatonina sem uma orientação médica. A melatonina é encontrada em farmácias como suplemento, e muitas pessoas têm se automedicado com ela, sem orientação médica, então é importante ter um médico para estar orientando. Alguns antidepressivos, eles podem ser utilizados no tratamento de insônia. Alguns antidepressivos podem auxiliar pessoas que estão com problema para dormir. E em pessoas com depressão, com sono ruim, o antidepressivo ele tende a restabelecer o sono, uma vez que a depressão está sendo tratada. Em quem tem apneia do sono, principalmente naquela apneia moderada e grave, a grave sempre, o CPAP, que é um aparelho, ele está muito bem indicado. Então, na apneia grave, o uso do CPAP ele está muito bem indicado. Na apneia moderada, pode-se tentar outras estratégias, dependendo muito se a apneia moderada da pessoa ela está mais para apneia leve do que para grave. Mas um ponto que também é muito importante em quem tem insônia, em quem tem apneia do sono, é perda de peso. Tá? A perda de peso é fundamental em pessoas que têm apneia do sono e que estão com sobrepeso, que a apneia é mais comum em pessoas obesas. Concluindo aqui essa live, esse bate-papo, e eu vou responder as 5 dúvidas aí que surgiram, que estão aqui ainda. Espero que as pessoas que perguntaram estejam aqui ainda. Dormir bem é uma necessidade biológica. Se aquela pessoa que você segue numa rede social fala que você tem que dormir menos para produzir mais, que o segredo do seu sucesso é acordar 4 horas da manhã, tome muito cuidado. Você abrindo mão de 1 hora, de 1h30, de 2 horas do seu sono, você pode trazer um reflexo muito negativo para a sua saúde física e mental. E depois, uma pessoa que dormia bem, que passou a despertar mais cedo por orientação de um influencer ou um vídeo que viram em rede social, ela pode depois não conseguir voltar a dormir bem. Para você ter uma boa produtividade, uma boa performance na sua vida, na verdade, você tem que dormir o número de horas ideais para a sua faixa de idade. E quando devemos suspeitar que o sono ele está ruim? Que a qualidade do nosso sono está insatisfatória. Se você está dormindo na maior parte do tempo de forma insatisfatória, de forma ruim, se você está tendo dificuldade de iniciar o sono, ou despertando muito cedo, ou com sono muito superficial na maior parte do tempo, se você ronca muito, é um sinal de alerta para a possibilidade de uma apneia do sono. A sonolência excessiva durante o dia também é um sinal de alerta. Quem tem muito sono durante o dia, um sono incontrolável e que precisa dormir para conseguir seguir o dia, precisa procurar a ajuda de um médico. Pessoas que já se acidentaram por ter tido um ataque de sono durante a direção de um carro, por exemplo, tem que procurar a ajuda de um médico. E na presença daqueles comportamentos anormais durante o sono, sonambulismo, conversar muito durante o sono, mexer muito as pernas, muitos braços, ficar fazendo movimentos de luta. É importante de se procurar a ajuda de um profissional. Aqui estão os principais pontos relacionados ao sono e os principais distúrbios. Tem muito mais coisa aqui. Eu não quero que nenhum de vocês
diagnostiquem ou se mediquem. O máximo que vocês podem fazer é, se enquadram em alguma dessas características, procurar ajuda de um médico, um clínico geral, um neurologista, um médico de saúde de família, para te ajudar a entender melhor o seu sono. E aí, vocês gostaram da live? Dá um coraçãozinho aí para eu saber. Enche de coração aqui. E não esquece de estar me seguindo, quem não me segue ainda. Vamos ver as dúvidas aqui. Sempre sonho com pessoas já falecidas, parentes e amigos. Nos sonhos, na maioria das vezes, sei que a pessoa já faleceu. Algo que explique isso? Provavelmente isso tem mais a ver com o seu subconsciente, é uma questão mais relacionada com algumas questões emocionais. Lembrando que a mente nossa está presente no cérebro. Então, traumas do passado ou algumas dificuldades do nosso passado, elas ficam enraizadas em nosso cérebro, em alguns arquivos. E elas podem, às vezes, serem acessadas mais durante os nossos sonhos, né? Mas também não quer dizer nada. Então, se eu estou sonhando que eu estou voando em cima de uma águia, atravessando o Polo Norte ao Polo Sul, isso é uma fantasia, é uma geração de algo que realmente não tem a mínima lógica, né? Então, às vezes, o sonho não tem a mínima lógica, por mais que a gente tenta se tá explicando, né? Se o sono de má qualidade pode dar convulsão. Pessoas que têm epilepsia ou que têm um limiar convulsivo menor, elas têm uma tendência a terem mais crises convulsivas se não dormem bem. Então, o sono de má qualidade, em algumas pessoas com predisposição a crises epiléticas, podem tê-las desencadeadas com uma sequência de noites mal dormidas. Então, sim, a Maria das Graças está falando aqui de um PDF que eu tenho, que é um resumo sobre sono. Quem quiser ter esse resumo sobre o sono, é só estar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou disponibilizar hoje ou amanhã. Essa aula também vai estar gravada, eu vou fazer um resuminho e vou disponibilizar lá no grupo. Viu, gente? Como funciona a sequência de sono para quem toma o remédio? Então, o remédio, ele vai fazer uma desregulação dessas fases do sono. Por isso que sempre o ideal é tentar corrigir o sono da pessoa através de estratégias não medicamentosas. Mas, em algum caso, é necessário medicamento. Então, os remédios, algum deles, modificam, sim, um pouco a arquitetura do sono e as fases. O sonambulismo pode ser fator de risco para demência? Não existe nenhuma associação, pelo menos no momento, entre sonambulismo e risco aumentado de demência de qualquer tipo, seja Alzheimer ou demência frontotemporal, demência com corpos de Levy ou outras. Alguns elogios, que bom que vocês gostaram. Fernando, então, eu te expliquei sobre as crises convulsivas.